Estamos de volta, donos da bola. Rapidinho. Deixa eu dar um recado para você. Preste atenção nesse recado que é importante. Você tem cãibras, varizes, dores nas pernas, dormência, sofre com dores nas costas, dores de coluna, acorda cansado todos os dias. Você precisa conhecer essa joia aqui, Colchão Oriental J2000. Vai melhorar a sua qualidade de vida, porque somente ele possui tecnologia capaz de melhorar a postura do corpo enquanto você dorme. Pessoal, eu vou sair do texto que está ali e vou falar para você aqui. É meio que um testemunho. Antes não tinha em casa. A partir do momento que eu comprei o colchão, eu vi que realmente tudo que a gente fala aqui procede. É impressionante, eu jamais daria esse testemunho, olhando para você que está em casa para falar desse produto aqui, se eu não conhecesse. Conheço, é excepcional. Então você vai ligar agora, vai agendar a visita no 0800 038 2000. A J2000 vai mandar um especialista na sua casa explicar todos os benefícios deste fantástico colchão. E é fantástico mesmo. 0800 038 2000, Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem vive muito melhor, ok? Olha aqui, deixa eu chamar o nosso Diogo Ramalho para saber. Eu vou ter que ler o que está ali. Quem substituirá... Foi você que fez isso? Quem substituirá Rafael Sobis? Diogo Ramalho, repórter peludo na tela. Olá, Everton. Um abraço a todos. O técnico Mano Menezes tem um problema no setor ofensivo para definir o Cruzeiro que encara o América na quinta-feira. Rafael Sobis, suspenso, fica de fora. 5 jogadores disputam essa vaga. Rafinha, Alisson, Marcos Vinícius, Elber e William. Este último com pouco menos de chance, depois que Mano praticamente cravou que não será o William o jogador a atuar pelos lados do campo. Henrique, o capitão, concedeu entrevista coletiva e tentou ajudar, dizendo quais as características o substituto de Sobis precisa ter para ser escolhido. A confiança sempre é a mesma, porque são jogadores de qualidade, jogadores que vêm entrando e vêm correspondendo. Então, isso é importante, todos estar confiantes, saber das suas funções dentro de campo e entrar para ajudar o Cruzeiro. Isso é o que nós esperamos e vamos contar com isso para esses jogos. E, portanto, esta é a única dúvida, a única mudança que terá o Cruzeiro em relação ao time que vem atuando sob comando do técnico Mano Menezes. E para continuar nesta evolução, a Raposa precisa fazer o que ainda não conseguiu nesta temporada: vencer o América. Eu volto com você, Everton. Abraço. Abraço, Diogo Ramalho, esse é o cara. Olha aqui, deixa eu começar com você que está aqui ao meu lado hoje, numa nova posição, jogando aqui na lateral esquerda, na vaga do grande Douglas Santos, que foi vendido. Quem substituirá o Rafael Sobis? Que foi ordinária em todos os aspectos, essa piadinha do Popó, mas tem sentido. Um abraço a todos. Olha, acho que ele tem dúvida entre 2 jogadores. O Rafinha, que tem entrado com mais frequência, sempre faz do lado do campo, normalmente até entra pelo lado direito. O Sobis tem jogado aberto pelo lado esquerdo, mas acho que seria uma inversão simples, uma inversão tranquila. Ele poderia jogar pelo lado esquerdo também, com o Robinho continuando pelo lado direito. E o Alisson. Acho que é a virtude de cada um, Everton. O Alisson, talvez quando estiver na plenitude da sua forma, é mais talentoso do que o Rafinha. Já jogou pelo lado esquerdo várias vezes, então está acostumado a jogar por esse lado do campo. Então tem a vantagem aí de estar acostumado com a ponta esquerda e de ter mais talento. E o Rafinha tem a vantagem de estar entrando mais neste momento, né, de estar mais preparado fisicamente, de estar com mais ritmo de jogo, já que o Alisson está voltando de contusão. Então, acho que a dúvida é entre esses dois e cada um tem essas vantagens. A minha decisão seria a seguinte: se o Alisson estiver bem, avaliando nos treinamentos, está bem, está conseguindo correr, está com ritmo, está na plenitude ali, ou pelo menos próximo disso, eu escalaria o Alisson. Se estiver ainda um pouco hesitante, se ainda não estiver muito bem, eu iria de Rafinha. Muito bem, Eduardo Panzi, a mesma pergunta para você. Você vai nos surpreender? Boa tarde. Boa tarde. Quem substituirá o Sobis? Ali só um nome. Quem? Ali só um nome. Meu Deus. Muito bom, muito bom. Te surpreendi? Muito bom, surpreendeu. Eu não esperava isso de você. Para mim o Alisson, eu já tinha até brincado na semana passada, quando ele fez aquele golaço no treino. Eu falei, olha, esse gol aí é um chamariz. Um bom sinal de que ele está na plenitude, a que eu me referia. O Cadu fala do ritmo, e realmente ele não está com ritmo de jogo, porque não tem jogado, mas voltou a treinar. É diferente treino de jogo, mas entre o Rafinha e o William,
eu acho o Alisson muito acima dos dois para aquela posição, para aquela função. Não estou dizendo que ele é muito melhor que o William. Entre o Alisson e o William. Entre Alisson, William e Rafinha. Ele incluiu o William na briga também. Você tem certa razão, eu só deixei de fora porque... Mas tem o Marcos Vinícius, tem o Elber também, né? Mas eu só deixei o William de fora porque o Mano Menezes, em alguns momentos, já se referiu ao William estritamente como um centroavante, como um atacante. Mas faz sentido colocar assim. Ele pode optar por todos esses. A Dimara até falou mais dois nomes aqui. Marcos Vinícius, o Elber. Mas eu acho que a dúvida na cabeça do Mano hoje é entre esses três. Rafinha, Alisson e o próprio William. O William já fez essa função. Então acho que ele está na briga, assim, até pelo ritmo, porque vem jogando. Mas eu, Eduardo Panzi, a pergunta que o Everton me fez, o Alisson já voltou a treinar tecnicamente. E essa função específica, o Alisson é melhor que eles todos. E aí, não, mas está sem ritmo de jogo, mas vai pegar quando? Precisa jogar. Então, tem a oportunidade, eu colocaria o Alisson de cara, porque para mim é mais técnico e faz essa função melhor do que todos os outros. Eu acho que se o departamento de fisiologia liberar, não, tá pronto, eu acho que o Mano pode optar pelo Alisson. Mas estava falando para o Cadu, enquanto você falava, eu lá cochichando com o Cadu aqui, eu entendo que o William tem, o que se posso estar falando uma bobagem, eu acho que até que não, porque o Cadu também pensa mais ou menos como eu penso. O William é o cara que, diante das funções desempenhadas pelo Sobis, é o cara que mais se aproxima. O que você pensa disso, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que é maravilhoso a gente poder estar falando nesse momento do Cruzeiro que o Mano tem tantas opções, né? Houve um momento em que realmente, quando saiu um jogador, ele não tinha opções e, melhor do que isso, boas opções para estar formando essa equipe. Quando a gente fala assim que ele está pensando, aí é uma situação de jogo, uma função diferente, uma outra situação, mas hoje ele tem jogadores à altura para fazer essa substituição. Isso eu acho mais importante no Cruzeiro. Eu gostaria muito, muito de ver o William fazendo essa função. Até porque já deu para notar que essa história do falso 9, né, Cadu, que é uma coisa que ele gostava muito, ele já mudou no contexto dele. O que mostra mais ainda como ele é um treinador que visualiza aquilo que ele realmente tem na mão. E vai em função daquilo. Hoje o Ábila é a grande opção dele, ele desistiu desse falso 9. E eu gostaria de ver o William fazendo essa função. Mas algo me diz que é o Rafinha substituto. Porque vem entrando... Coerência até. Porque vem entrando mais vezes, tem estado, ele muda menos ali a conjectura do time, de quem vem entrando, as alternativas que ele faz. Algo me diz que a opção vai ser pelo Rafinha. No caso do Alisson, talvez porque eu acho que o Cruzeiro vai voltar com o Alisson de forma mais devagar, porque já tentou voltar com ele de outras circunstâncias. É claro que o ritmo você só consegue jogando, mas ele voltou a demonstrar os problemas médicos, os problemas que ele tem de contusão. Então, eu acho que com ele eles vão trabalhar um pouco mais lentamente dessa vez. Acho que a opção vai ser por ele. Twitter na tela aqui, Popó, por gentileza, Twitter na tela, participação aqui do simpático Pedro Nébias. Para o lugar do Sobis, colocaria o Rafinha no lado direito, colocaria o Arrascaeta pelo lado esquerdo. Mas é porque o Arrascaeta tem jogado... ele parte de um posicionamento centralizado por trás do centroavante e pode cair para os dois lados. O que ele tem feito é Robinho do lado direito, Sobis do lado esquerdo e Arrascaeta mais centralizado. Então, se ele fosse fazer isso, ele poderia fazer, mas ele mexeria também no Robinho, porque alguém precisa jogar centralizado. Então, ele colocaria, de acordo com a sugestão do torcedor, o Arrascaeta do lado esquerdo, o Rafinha do lado direito. O Robinho está no lado direito, então ele teria que tirar o Robinho do lado direito para jogar centralizado. Até pode, mas o Robinho seria mexer, assim inclusive... contra o Botafogo, né? Mais centralizado. Faz muito bem, na estreia dele, a mudança que ele já jogou fez. assim, como você está dizendo. E jogou contra o Botafogo, ele começou jogando assim, tanto que no segundo tempo é que houve a mudança. Aí contra o Botafogo jogou assim. O Mano, durante o primeiro tempo, numa das instruções que ele... Ele falou que o meu meia está aberto demais para o meu meia e era o Arrascaeta. E estava mesmo, estava muito aberto para a direita. Ele corrigiu isso no intervalo, colocou o Arrascaeta jogando dessa forma com a qual o Cadu falou, o jogador mais próximo, jogando atrás do centroavante, mais centralizado. E aí teve o erro do técnico do Botafogo, quando tirou um jogador de marcação, colocou mais um atacante, abriu aquele buraco no meio e o Arrascaeta deitou e rolou. Mas até você ver, vocês têm razão que o Arrascaeta caiu muito pelo lado direito no jogo, mas até a reação do Mano Menezes com relação a esse fato
mostra que foi uma espécie de erro do Arrascaeta. Exatamente. Não foi uma coisa que ele pediu. Né? Tipo assim, o meu meia não está jogando onde eu quero. E que ele não faria isso se essa fosse a opção. O meu meia está jogando aberto pela direita. Né? Eu quero que ele pode cair lá às vezes, mas eu quero ele mais centralizado, até porque qual que era a discussão naquele momento? O Botafogo queria colocar uma marcação dupla no Ábila. Então, se o Arrascaeta tivesse mais centralizado, mais perto, ele poderia ficar livre, porque os dois zagueiros estariam no Ábila e não teria ninguém marcando o Arrascaeta. Só que como ele estava na direita, não tinha ninguém para ficar perto do Ábila ali livre. Essa era a reclamação Deixa eu dar um recado aqui, pessoal. Todo brasileiro apaixonado por futebol tem a mesma dúvida sobre um mistério nunca solucionado. Vocês se lembram do roubo da taça Jules Rimet? A taça do nosso Tri, que desapareceu 13 anos depois de Pelé e companhia também. Eles conquistaram a Copa do México e aí o que aconteceu, veja agora. É isso, é linda! Você roubou a taça do Tri, Peralta? Já que você não quer, tem outros interessados. E agora, vou fazer o quê, hein, super bandido? Vocês vão devolver essa porra lá agora! A gente não pode fazer essa gastando por aí, entendeu? Que pariu. Como é que a gente ganhou 3 Copas? Pois é, tá vendo só? Então não perca a comédia baseada em fatos inacreditavelmente reais, o roubo da taça, dia 8 de setembro, nos cinemas. Não perca! Olha, eu estava agora há pouco no Jogo Aberto e trocando uma ideia sobre... Bom, o Corinthians perdendo jogadores importantes, o Grêmio perdendo para o Botafogo, esse jogo poderia fazer uma diferença na vida do Grêmio. Será que a briga fica entre Palmeiras, Flamengo e Atlético? Será? No Atlético, os jogadores comemoraram o fim de semana, 100 jogos no Campeonato Brasileiro. Você vê agora, a gente comenta aqui, veja aí. Fez um treino forte na quarta, quando a gente voltou. E já vinha desgaste grande também contra o Grêmio. A gente correu errado demais. Mas nada grave não, só descanso mesmo. O jogo quarta e domingo não é fácil não. Uma hora machuca, não tem como. E ficar com a família também é bom. Arrumar o time também. A gente veio de 3 jogos meio regular. Não mostrando o futebol que a gente estava acostumado a mostrar. Essa parada é bom para treinar mais, colocar um entrosamento mais em dia, né? Então, treinar mais a parte técnica, ter bastante tempo para focar nos nossos objetivos e vai ser um jogo muito difícil. A equipe Vitória é uma equipe muito boa. A gente está se preparando bem para a gente conseguir os 3 pontos na quarta-feira. Ó, enquanto o Gabriel falava, unanimidade aqui, todo mundo querendo ver o menino jogar. Todo mundo. Não, esse menino tem que jogar, esse menino é bom, esse menino é rápido, zagueiro, veloz, todo mundo está querendo, todo treinador quer zagueiro rápido. Então não põe o lento para jogar, pô. Seria exagero fazer uma... Quer dizer, não temos que fazer campanha coisa nenhuma, mas seria algum absurdo que ele fosse escalado e que, de repente, não optassem por zagueiros que já estão no Atlético, que são mais experientes. Você acha algum absurdo nisso? Nenhum. Eu, na verdade, eu tenho defendido há algum tempo já que o Gabriel merece uma oportunidade para ser esse reserva imediato da zaga. Ou o Leonardo Silva, ou o Erasmo Sainz, ele tenta o Gabriel. Eu até compreendo, o Léo Gobide, quando esteve aqui, mencionou algumas partidas em que o Gabriel não foi bem, ele tem razão. O Panzi, na sexta-feira, trouxe alguns números, parece que foi o Zeca que postou, né? Mostrando que quando o Gabriel jogou, de fato, a defesa sofreu muitos gols. Acho que todas essas análises são válidas, acrescentam, agregam, mas eu acho que ele jogou pouco ainda. Eu acho que vale mais uma tentativa. E pelo que eu sei, assim, de histórico de base, pelo que eu converso com muitas pessoas, até o que já deu para a gente observar mesmo, em termos comparativos, ele é melhor do que o Ronaldo, me parece. Né, me parece, não só pela velocidade, Everton, pela velocidade também, mas pela técnica, né, de errar menos. Ele é bom zagueiro. De errar menos, né, ser um zagueiro que na hora de dar o passe tem chance bem menor de entregar, como o Ronaldo já ameaçou fazer em vários jogos. Então, acho que vale uma chance para o garoto, sim. Para mim, hoje seria o reserva imediato. Se não responder bem a essa função, aí eu tentaria o Ed Carlos. Por que Ronaldo é o terceiro. O Eduardo, mas tem aquela questão do Marcelo, que gosta de zagueiro alto e tal. Agora, e a gente provou aqui que ele não é tão mais baixo que os demais, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, Edu, por que aqui a gente fica com o pé muito atrás quando tem que usar jogadores da base que não jogam tanto? O medo, às vezes, de lançar, o medo, às vezes, de bancar.
Aí você olha para o Santos, por que o Santos revela tanto? Porque o Santos tem, parece que como uma filosofia. Acho que filosofia mesmo, uma metodologia de trabalho de não ter medo. Lança, põe para jogar, o cara vai ganhando confiança, daqui a pouco o cara explode. Por que não se faz isso aqui? Tem tanto critério, você forma um zagueiro na base 200 anos. Aí quando o cara está pronto, insiste com outros zagueiros que nem são tão superiores assim. É complicado. Semana passada, quando a gente trazia aqueles números, eles fazem todo sentido também. Eles vão a favor do treinador que não escala o Gabriel. Que às vezes que ele entrou, o Atlético sofreu mais gols com ele em campo do que com outros. Tem a questão da experiência. Eu era a favor, já fui mais a favor da entrada do Gabriel, por ele estar no mesmo nível de Ed Carlos e Ronaldo. Para mim, isso é da casa. O Atlético pode colocar o garoto, pode acontecer como aconteceu com o Gemerson, por exemplo. Ele decola, faz boas partidas, o Atlético vai ganhar lá na frente. Ele não vai ganhar com o Ed Carlos nem com o Ronaldo. Então a chance de faturar também com o Gabriel, e isso ajuda muito hoje no futebol brasileiro. Agora, a pergunta que você fez em relação ao Santos, eu acho que o Santos tem pouca pressão em relação ao Atlético, a Cruzeiro, a Flamengo, a São Paulo, a Palmeiras, a Corinthians. É grande, é um time vencedor, tal, é um dos grandes de São Paulo, mas a pressão é muito menor, acho muito mais tranquilo ser seria mais fácil garoto lá em Santos do que mas eu vou refazer minha pergunta, embora o tempo não nos deixe discutir mais sobre o tema. Acho um tema importantíssimo para ser discutido. Não seria melhor você lançar um jogador como o Gabriel num time repleto de bons jogadores, vivendo um bom momento dentro da competição, do que de repente está passando uma dificuldade desgraçada, vai buscar na base. A base acerta. O momento para se lançar não seria agora? Você tem razão no que você fala, porque nesses jogos que a gente citou com os números do Gabriel, lá em Salvador, por exemplo, ele jogou com o Thiago. Lá na frente, se eu não tiver errado, o ataque do Atletinho, Yuri, Patrick, Carlos, Cleiton. Olha o nível daquele Atlético lá em Salvador para esse Atlético que vai jogar contra o Vitória na quinta-feira. Na quarta-feira, perdão. Que tem Robinho, Michael Suel, Fred, Donizete, possivelmente um carioca, Fábio Santos de um lado, o Carlos César que está bem de um outro, o Vitor que já está liberado no gol. Então é um outro Atlético. Pode ser que o Gabriel renda mais com esses jogadores. Você tem toda a razão. Se você analisar friamente os números, quando ele esteve em campo, o Atlético sofreu mais gols. Só que com quem que ele estava ao seu redor? Que eu acho que eu pego uma carona para falar sobre isso, e já toquei nesse assunto semana passada aqui, porque a necessidade e a persistência em escalar o Carlos César deu a ele confiança, e o futebol dele acabou crescendo. E aí falam do Cleiton. Muita gente já vê o Cleiton como um problema. Eu já acho que tem que esperar. É porque ele não teve uma sequência como titular. E só jogou com essas tranqueiras que eu falei. E quando ele entrou, ele não tinha ao seu lado jogadores de muita qualidade para mostrar. Então, acho que calma lá. Olha aqui, participe da promoção de hoje no Parque Guanabara. Então, você está, de repente, querendo levar a meninada para o parque, R$120 em Divercards, no Twitter, @os donos da bola MG, já está na sua tela. Você vai lá, #Parque Guanabara, no final desta edição dos Donos da Bola. Nossa produção entra em contato com você. Só escrever #Parque Guanabara e a gente sorteia para você R$120 em Divercards. Mas antes, conheça um pouco mais do parque. Guanabara, o Parque da Família. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Torre Skyfall, 60 metros de queda livre. Mirage, a maior roda gigante do Brasil. Castelo do Terror, uma super produção de realismo impressionante. Guanabara, o Parque da Família. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Rápido intervalo, 2 minutinhos só, a gente já volta, até já. Os Donos da Bola.